Você com certeza já deve ter ouvido aquele velho ditado que diz o seguinte: tudo que é proibido é mais gostoso. Bom, sendo isso verdade ou não, parece que algumas pessoas levaram isso muito a sério e fizeram coisas proibidas, como por exemplo, pessoas que invadiram o Vaticano, escalaram a Torre Eiffel, invadiram Casa Branca e até mesmo escalaram uma pirâmide lá do Egito. Então galera, vou apresentar pra vocês as 10 pessoas que invadiram lugares que não deveriam. Mas antes, se inscreve aí rapaziada e deixa aquele like só se você já quis escalar uma pirâmide no Egito. Eu já quis demais. Não sei se vocês sabem, mas existem alguns lugares no mundo que só podem ser visitados com pessoas autorizadas, como por exemplo, locais religiosos, sagrados monumentos e muito mais. Só que algumas pessoas não gostam muito de seguir as regras e preferiram visitar esses lugares de uma forma diferente. Torre Eiffel. Em 2017, um aventureiro britânico, James Kingston, um cara de 29 anos, decidiu invadir e escalar a Torre Eiffel, mesmo sabendo que isso era totalmente proibido. James é conhecido por isso, escalando em lugares realmente altos sem nenhum tipo de equipamento de segurança, e depois posta tudo no seu canal. Ele já escalou em vários lugares, como por exemplo o estádio de Wembley, em Londres, já se balançou em um guindaste a 76 metros de altura lá em Southampton, mas um lugar que ainda estava na sua lista e era um dos seus maiores sonhos, era escalar a Torre Eiffel, lá em Paris, na Cidade da Luz. James disse que inicialmente ele e seu parceiro de escalada tinham pensado em comprar os bilhetes para entrar na torre, e depois em algum momento lá dentro eles iam começar a sua escalada. Mas eles perceberam que se fizessem isso, ia ser pegos rapidamente, porque o lugar estaria lotado e cheio de segurança. Então eles tinham um plano B, um pouco mais maluco, invadir a torre por volta de 1h da manhã, porque nessa hora ela estaria fechada e com pouco segurança. Mano, as ideias dos caras ia subir de noite uma torre de mais de 300 metros. Será que eles subiram sem equipamento nenhum? Doidaço, velho. Se bem que deve ser doido demais, né, Zé? A primeira coisa que eles tiveram que fazer nessa missão foi driblar o segurança e desviaram a atenção dos guardas para algum lugar. E depois então, com seguranças olhando para outro lugar, eles começaram a escalar a torre. E segundo o James, os seguranças pareciam até exército, porque os caras eram todos camuflados e tinham armas enormes. E mesmo assim, eles conseguiram burlar os seguranças e subir. Os caras cabulosos demais, velho. Mesmo assim, como já falei, eles conseguiram driblar os seguranças e escalaram a torre. Quando eles chegaram na plataforma superior, a mais ou menos uns 236 metros, eles acabaram encontrando uma porta que leva eles para a sala lá no topo da torre. Porém, algo assustador aconteceu. Eles acabaram ouvindo alguns barulhos no walkie-talkie, como se tivesse alguém naquela área. Então, para não serem descobertos, eles voltaram para fora da torre e ficaram escondidos ali por um bom tempo até o sol aparecer. Depois disso, escalaram mais um pouco e quando foram descer, eles foram vistos e, claro, acabaram sendo detidos. Segundo James, eles foram levados para a delegacia e ficaram lá sendo interrogados por mais de 6 horas. E os policiais estavam certos, galera. Vai saber se os mano era terrorista ou queria fazer o mal, né? Mas no final, a dupla acabou sendo liberada, porque eles não fizeram nada demais. Só invadiram a Torre Eiffel, né? Danada. Eles tiveram que prometer à polícia que não escalaria mais a Torre Eiffel pelos próximos 3 anos. Mano, aí os caras deram mole demais. Deveria ter sido pra sempre. Aí daqui 3 anos, os caras vão lá e sobe de novo. Estátua da Liberdade. No dia 4 de julho de 2018, uma mulher resolveu invadir a Estátua da Liberdade. Véi, não é possível, já ativou logo as 5 estrelas. Deve ter vindo helicóptero, polícia, SWAT, cê é louco. Ela escalou o pedestal e ficou por lá 2 horas. A mulher chamada Therese Patrícia Ocumum decidiu escalar a Estátua da Liberdade como forma de protesto, um manifesto contra a polícia da imigração. Ela estava usando uma camisa com a escrita "Levante-se e resista" e subiu no pedestal da Estátua da Liberdade, que tem aproximadamente 30 metros. E durante a invasão, por causa da confusão causada, o monumento teve que ser fechado. E isso, mano, em pleno feriado da independência americana. Deveria estar lotado de gente. A polícia ficou 3 horas pedindo ela para descer. Então finalmente desceu e acabou sendo acusada de 3 crimes. Ela foi acusada de invasão em violação de propriedade privada, desordem pública e também interferência com a administração governamental. E nesse mesmo dia, algumas horas antes, outras 6 pessoas tinham sido presas por fazer protesto contra a política aos pés da Estátua da Liberdade. Deu ruim demais pra essa galera aí, viu? Cristo Redentor.
O Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo, localizada no Rio de Janeiro. Esse monumento chama a atenção de várias pessoas do mundo inteiro, e inclusive foi invadida por 2 russos. Os caras têm um canal chamado Wonderhof, e nesse canal eles invadem de tudo, construções, prédios, monumentos, inclusive o próprio Cristo Redentor. No vídeo, eles sobem junto com os turistas, e do nada desviam o seu caminho, pulam algumas grades e se intocam no meio do mato, até encontrar uma porta ali escondida. E eles ficaram ali escondidos até o final do dia, até a estátua fechar. Depois disso, eles tiraram uma escada gigante de lá, para aí sim eles começarem sua escalada. E eles então com a escada subiram até uma certa altura da estátua, onde havia uma porta para o seu interior. E aí pronto, eles conseguiram chegar até o topo do Cristo Redentor. Primeiro eles saíram nos braços e depois foram até a cabeça. Mano, doido demais dar um 360 na cabeça do Cristo. Deve dar pra ver até a rocinha, tá ligado? A Grande Pirâmide de Gizé. Localizada no Egito, a pirâmide de Gizé acaba atraindo turistas do mundo inteiro e também pessoas loucas da cabeça, porque eu não sei o que aconteceu com esse homem, mas sei lá, ele deve ter assistido muito Indiana Jones e resolveu fazer uma aventura única. O cara decidiu visitar a pirâmide, mas não do jeito tradicional, e sim de um jeito bem diferente, galera. Ele primeiramente comprou sua entrada para poder visitar as pirâmides, porém ao chegar lá, não satisfeito em ver a pirâmide, ele começou a escalar ela subindo bloco por bloco. E ele conseguiu escalar até o topo. E no meio disso, é claro, a polícia foi atrás dele. Mas sabe o que foi que ele fez quando a polícia chegou? Começou a pegar algumas pedras da pirâmide e atacar os policiais. O cara já tava todo errado e ainda faz um trem desse, dá pra entender não, velho. Pediu para ser preso. E depois os agentes capturaram ele e foi levado ao Ministério Público. E o que aconteceu com esse cara, ninguém sabe. Não tenho mais detalhe. E é claro que esse cara não foi o primeiro a ter essa ideia de escalar as pirâmides. Em 2018, um casal também teria escalado a pirâmide. E sabe como as autoridades descobriram? Através de um vídeo que foi postado nas redes sociais, mostrando o casal sem roupa e em cima das pirâmides, de uma forma em um lugar que eles não deveriam estar. E com isso, o governo egípcio pediu para o Ministério Público analisar esse caso, e é claro, eles foram punidos. Palácio de Buckingham. Para quem não sabe, o Palácio de Buckingham é a residência oficial da família real britânica no Reino Unido. E em julho de 2019, um homem de 22 anos conseguiu passar pela segurança e invadiu o Palácio de Buckingham para tomar um chá com a Rainha Elizabeth. E é claro que ele escolheu uma madrugada para poder fazer isso, momento em que tem menos seguranças ativos. E ele então escalou um dos portões, tentou derrubar a porta do palácio e a porta principal. E essa porta, galera, fica a poucos metros de onde a rainha estava dormindo. Ô Zé, o problema é que nessa situação ninguém sabe o que realmente está acontecendo. Se é um homem perigoso, se ele está armado ou não. E isso acabou causando um pequeno pânico no palácio. Mas a polícia reagiu rápido e pegou o invasor em menos de 4 minutos. O homem não fez nada demais, mas tentou invadir o Palácio Real, e as autoridades acreditam que ele pode ter feito tudo isso inspirado em um homem que no passado também fez o mesmo, Michael Fagan, um homem que tentou invadir o Palácio dos Buckingham e ficou famoso porque ele entrou no quarto da rainha e conversou com ela. Que maluquice, velho. Isso aconteceu na manhã do dia 9 de julho de 1982, há 43 anos atrás. E olha o que esse cara fez para poder conversar com a rainha. Se liga no plano. Ele escalou uma parede de 4 metros, passou por cima de arame farpado, subiu em um cano de esgoto e entrou sangrando no quarto. Segundo um jornal britânico, o homem, ao entrar no quarto da rainha, sentou na beirada da cama dela e começou a conversar com ela, contando os problemas familiares que ele estava passando. E no meio disso tudo, conversando ali com o homem meio em pânico e tudo mais, a rainha conseguiu apertar o botão escondido, o botão de pânico, botão que ficava ali do lado da cama dela, para caso acontecesse alguma coisa. Porém, eu acho que o botão estava estragado porque não adiantou nada, ninguém foi ajudá-la. Ela até buscou ajuda telefônica, mas a operadora achou que era trote, desligou na cara da rainha. Imagina, velho, a rainha deve ter ficado bolada demais, deve que demitiu todo mundo. E só depois de algum tempo que o assessor bem próximo da rainha percebeu que alguma coisa muito séria estava acontecendo e foi até ela para ajudar. Por isso que dessa vez, quando o cara tentou invadir, ele nem conseguiu. Deve estar com segurança dobrado na casa. Casa Branca.
Em setembro de 2014, dois homens invadiram a Casa Branca em duas situações diferentes. A primeira invasão aconteceu no dia 11 de setembro, quando um homem que não teve sua identidade revelada simplesmente pulou a cerca e começou a correr pelo jardim da Casa Branca. Segundo testemunhas, ele estava usando um boné de Pikachu, que era do Pokémon, e rapidamente os seguranças capturaram e deteram ele. Galera, será que ele estava procurando Pokémon? Faz sentido, não faz? Comenta aí o que vocês acham. E no mesmo ano e no mesmo mês, no dia 21 de setembro, um outro homem chamado Omar Gonzalez pulou as grades da Casa Branca e conseguiu entrar na mansão. Segundo testemunhas, ele pulou a cerca do jardim, passou pelo gramado e conseguiu entrar na residência por uma porta ao norte da casa. E poucos minutos antes disso acontecer, o presidente Barack Obama, que era o atual presidente da época, tinha acabado de deixar o local para passar o fim de semana com a família no interior. Os jornalistas que estavam na Casa Branca no momento disseram que do nada viram vários oficiais correndo em busca do miliante, e havia outros gritando para que voltasse para dentro do prédio. Então, a princípio, o serviço secreto tinha dito que Omar não estava armado, mas depois foi descoberto que o homem estava armado e estava portando uma faca. Então, no final, ele foi pego e acusado de ter invadido um prédio do governo de forma ilegal enquanto portava uma arma branca. E embora o presidente e sua família não estivessem no momento, o incidente acabou abalando a confiança do serviço secreto. Independente da família estar lá ou não, o serviço secreto não podia ter deixado esse cara invadir de maneira nenhuma. Vaticano. Em 2007, um francês que não teve sua identidade revelada conseguiu invadir o Vaticano às 5 horas da manhã. Ele também conseguiu subir no Arco dos Sinos. O Arco dos Sinos fica à esquerda da Basílica de São Pedro e é guardado pela Guarda Suíça e é considerado uma das 3 entradas do Vaticano. O homem não estava bem, ele estava bêbado em um estado evidente de confusão. Mas mesmo assim conseguiu invadir o Vaticano e tocou um dos sinos antes de ser pego pelos guardas. Então, no final, quando ele foi pego, ele acabou sendo entregue à polícia italiana e foi iniciado um tratamento psiquiátrico obrigatório. Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Algumas pessoas que invadiram lugares proibidos. Espero que tenham gostado e também aprendido que quando uma coisa é proibida é porque não se deve fazer. Se inscreve aí se ainda não se inscreveu e deixa aquele like. Nos vemos no próximo vídeo.